áreas, né? E professor, hoje você utiliza inteligência artificial dentro do laboratório? Por exemplo, você comentou ali que tem 2 pós-doc que fazem matemática, né? Uhum. Por que você tem aluno de matemática dentro do laboratório que estuda câncer? Como é que funciona essa conversa entre exatas e... Eu entendi já boa parte do porquê que você utiliza isso, mas por que uma galera da matemática, como é que isso interage? Porque tem alguns tipos de modelagens que a gente precisa fazer que estão muito além da capacidade que eu tenho e que pessoas que têm uma formação mais em biológicas poderia ter. E a motivação deles, e eu tenho um outro pós-doc que foi da farmacologia e que tem esse viés para exatas também. Então eu tenho 3 pessoas que têm esse viés relativamente bom para exatas e biologia computacional. E a necessidade é que assim, tem problemas que a gente precisa modelar matematicamente que estão muito além da matemática que eu consigo alcançar. O que é modelar um problema matematicamente? Pois é. Então, por exemplo, no projeto que eles estão trabalhando, envolve algo que a gente chama de transcriptômica espacial, que basicamente tu faz seções do tecido, pega o tecido, fatia ele em partes, e tu consegue quantificar onde os genes são expressos dentro daquele tecido. Aí tu tem alguns genes que são mais expressos na borda do tumor, por exemplo, outros mais próximos à vasculatura, outros mais próximos de células nervosas e assim por diante. E essa informação espacial, ela é extremamente difícil de detectar. E o que a gente faz é usar essas ideias dos algoritmos de visão computacional, por exemplo, para identificar microambientes especializados dentro dessas imagens que quantificam esses transcriptomas dos tecidos de células-tronco sanguíneas que a gente está investigando. Daí, com isso, a gente consegue saber, com uma resolução muito superior, o que está acontecendo ali. Entendi. Só que tu definir essas regiões do tecido e identificar aqueles genes que são espacialmente variáveis, por exemplo, no cérebro. A expressão de HPCA é específica do córtex cerebral, se não falha a memória. Quando tu faz um transcriptoma espacial de uma fatia de cérebro de camundongo e projeta a expressão desse gene nessa amostra, tu vê certinho esse gene só ascendendo naquela região ali do hipocampo, do córtex. Mas não em nenhuma outra parte do cérebro. Só que tu precisa saber como que tu identifica esses genes que são espacialmente localizados. Só que tu não consegue olhar todos os 20 e poucos mil genes simultaneamente. Daí tu busca desenvolver algoritmos que encontrem esses padrões para ti. E esses algoritmos de encontrar padrões em imagens, eles têm uma matemática bastante pesada. E o que eles fazem essencialmente, essas pessoas que vieram da matemática para trabalhar nessas questões biológicas, como eles têm essa facilidade com matemática, eles conseguem rapidamente identificar o problema, interpretar as equações, ou desenvolver equações novas para interpretar aquele problema, escrever o código que implementa aquelas equações para a gente poder definir, esses genes são restritos a essa região e nessa região tem um monte de linfócito. Esses outros genes são mais expressos em células endoteliais e as células endoteliais estão nessa região. Daí reconstrói a vasculatura, reconstrói uma periferia vascular e assim por diante. Então, eu não sei se eu estou complicando mais ou menos, mas a modelagem matemática que eu quero dizer é justamente isso. Tu tem formas de analisar essas imagens, identificar padrões nessas imagens, e a forma com que a gente extrai esses padrões são por meio dessas equações matemáticas.